pessoal. Então, nós vamos começar a nossa sexta de partilha, diferente hoje, porque todas as sextas-feiras do mês nós costumamos nos reunir aqui, trazendo um convidado especial que sempre vem falando de assuntos diversos, né? Mas eu conversando com a Camila, conversando com a Andrea, nós pensamos em algo de trazer uma forma mais diferente, uma forma mais leve, mais prazerosa de estarmos interagindo com vocês. E foi onde que nós tivemos a ideia de fazer o Contos e Encontros. Então, toda última sexta-feira do mês, eu pretendo estar aqui com vocês, trazendo contos de nossos escritores brasileiros, que é uma forma também de estar homenageando os nossos escritores brasileiros, que nós temos uma literatura riquíssima e que nem sempre são valorizadas, né? E por que eu escolhi o conto? Porque contar história para mim é um ato de amor. É muito doce, é muito interessante como essa forma lúdica, como são apresentados nos contos, elas trazem para nós informações valiosas a respeito do mundo, e eu digo que não só do mundo, eu digo que a respeito de nós mesmos. E hoje eu vou trazer um conto infantil. E eu vou ler aqui para vocês uma frase do José Saramago, que é bem pertinente o porquê do conto infantil. Então, o José Saramago disse assim: e se os contos infantis passassem a ser leitura obrigatória para os adultos? Será que eles seriam capazes de realmente aprender o que há tanto tempo anda a ensinar? Porque nós adultos somos os primeiros a esquecer disso na vida real. Então é através do conto que por trás da aparente simplicidade, que são muitas vezes desprezados pelos adultos, há assuntos complexos e negações que são impostas pela nossa cultura. Desde os tempos imemoriais, as histórias nos ensinam profundas lições sobre nós mesmos e sobre o mundo. Elas nos conectam com os mistérios da vida e também das outras pessoas. Os seus enredos falam de sentimentos comuns a todos nós, como o amor, como o ódio, alegria, a morte, o medo, a rejeição e a frustração. Os contos de fada, as histórias literárias, elas funcionam como um manual para a descoberta desses sentimentos, dentro da criança e, como eu disse, muito mais dentro dos adultos. Ao mergulhar com prazer no faz de conta, nós desenvolvemos os nossos sentimentos e aprendemos a lidar com essas sensações que dão vazão às nossas próprias emoções. E então, Rubem Alves, que através das palavras faz a vida ser mais bonita, é o nosso conto de hoje. Eu fiz aqui um breve resumo da biografia do Rubens Alves, para a gente conhecer um pouco também essa figura humana, quem foi esse homem que tanto contribuiu, que tanto deixou de ensinamento para nós. Então, ele nasceu em Minas Gerais, em 1933, na cidade de Boa Esperança, e em 1945 ele se mudou para o Rio de Janeiro com a família.
Esse período dele da infância, ele fala que foi um período difícil, que foi uma infância pobre, porém ele foi muito feliz. A única coisinha chata que ele disse a respeito era o bullying que ele sofreu logo quando a família se mudou para o Rio, e em virtude dele ter aquele sotaquinho caipira, aquele sotaque de mineirinho, então as crianças caçoavam muito dele. E com isso, ele era excluído dos grupos de amigos, ele não tinha tanto aquela interação social com o pessoal. E foi onde fez ele se voltar para a religião, que embora mente, ele também já vinha de uma família de presbiterianos. Então ele começou a cursar a teologia, ele fez o curso entre 53 e 57, no Seminário Presbiteriano de Campinas. E em 1958, ele voltou para Minas Gerais, fundou uma igreja e começou a exercer a função de pastor até 1963. Ressaltando aqui que em 1958 ele se casou com a Lídia Nopper, tiveram 3 filhos, o Marco, o Sérgio e a Raquel, que a Raquel foi, inclusive, uma grande inspiradora para ele de escrever contos infantis para adultos. E no ano de 63, ele foi para Nova York, onde ele iniciou um curso de pós-graduação em teologia. Voltou para o Brasil em 1968, essa época estava rolando aqui, estava complicada a situação política, né, pelo regime militar. Ele foi acusado de subversivo, então ele mudou-se com a esposa e com os filhos para os Estados Unidos e fez o doutorado na Union Technology Seminary. E o tema da sua tese foi Uma Teologia da Libertação. O Rubem Alves também foi teólogo, foi educador, foi tradutor, foi psicanalista, foi escritor, né? E sendo autor de livros de filosofias, de teologia, psicologia e de histórias infantis. Aqui ele de volta ao Brasil nos anos 70, ele passou a lecionar filosofia na Universidade de Campinas, onde ocupou diversos cargos, entre eles o de diretor da assessoria especial para assuntos de ensino, entre os anos de 1983 a 1985. Em 1970, ele rompeu com a igreja, ele deixou de ser pastor. E isso deu-se devido à posição liberal que ele tinha. Então, isso trouxe sérios problemas no seu relacionamento junto com os demais pastores e seus amigos. Então, ele se viu obrigado a abandonar o pastorado e rompeu com a igreja presbiteriana. E ele disse assim: eu entendo que o evangelho é um chamado à liberdade. Eu não encontro a liberdade dentro da igreja. É hora, portanto, de buscar comunhão do Espírito fora dela. E foi onde ele rompeu definitivamente com a igreja. Nos anos 80, ele tornou-se psicanalista através da Sociedade Paulista de Psicanálise, passou a escrever sobre o comportamento e psicologia nos grandes jornais de circulação da época. Deixa eu ver qual foi a data aqui. Em 1994, ele se divorcia da primeira esposa, da Lídia Nopper, e inicia um relacionamento com uma pessoa chamada Thaís Couto. Em 2016, ele termina esse relacionamento com a Thaís Couto,
acaba descobrindo um câncer de estômago e nesse mesmo ano ele relata o relacionamento com a Thaís. E quando foi em 2009, ele rompe definitivamente com a Thaís e em 2010 ele casa-se novamente com a primeira esposa, com a Lídia Nopper. Depois de aposentado, ele investiu o seu tempo em um restaurante para exercer seu gosto pela gastronomia, que era um dos outros hobbies que ele tinha, que ele gostava bastante de fazer. E esse local também ele usou para levar os eventos culturais que tinham, que envolviam o cinema, a pintura, a literatura. O Rubem Alves é autor de mais de 120 títulos de assuntos variadíssimos, de pedagogia à literatura infantil, passando pela filosofia e também pela culinária. No dia 19 de julho de 2014, é o que eu costumo falar que ele encantou. Então, é a data que marca para nós o falecimento do escritor Rubem Alves. E eu, apaixonada pelo Rubens como eu sou, eu costumo dizer que o Rubem, entre todos os Rubens, ele é o meu preferido. Eu deixo para vocês aqui algumas frases que para mim são bem significativas. Então, a primeira dela diz assim: não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. A saudade é a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar. A vida não pode ser economizada para amanhã. Acontece sempre no presente. Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Bem forte essa, né, gente? Aprenda a gostar, mas gostar mesmo das coisas que deve fazer e das pessoas que o cercam. Em pouco tempo, você descobrirá que a vida é muito boa e que você é uma pessoa querida por todos. Aquilo que está escrito no coração não necessita de agendas, porque a gente não esquece. O que a memória ama fica eterno. Então, são 6 frases que eu escolhi. Se fosse deixar por mim aqui, ia ter uma imensidão de frases do Rubem Alves, porque realmente ele é uma pessoa muito, muito sábia, muito sensível na questão de estar vendo com os olhos de amor, com os olhos de humildade, com os olhos de respeito os sentimentos humanos. Então, o conto que eu escolhi hoje para nós chama-se A Pipa e a Flor. Poucas pessoas conseguiram definir tão bem os caminhos do amor como Rubem Alves, em uma fábula surpreendente, cujos personagens são uma pipa e uma flor. A história começa com algumas considerações de um personagem que deduzimos ser um velho sábio. Ele observa algumas pipas presas aos fios elétricos e aos galhos das árvores e sente-se triste por vê-las nessas condições, porque as pipas foram feitas para voar. Ele diz que as pessoas também precisam ter uma pipa solta dentro delas para serem boas, mas também aponta um fator contraditório. Para voar, a pipa tem que estar presa numa linha e a outra ponta da linha precisa estar segura na mão de alguém. Poderia-se pensar que cortando a linha, a pipa pudesse voar mais alto,
mas não é assim que acontece. Se a linha for cortada, a pipa começa a cair. E em seguida, ele narra a história de um menino que confeccionou uma pipa. A pipa e a flor. Era uma vez uma pipa. O menino que a fez estava alegre e imaginou que a pipa também estaria. Por isso, ele fez nela uma cara risonha. Colando com tiras de papel, ele fez os olhos, fez o nariz e fez uma boca na pipa. Oh, pipa boa! Era tão levinha, travessa, subia alto, gostava de brincar com o perigo, vivia zombando dos fios e dos galhos das árvores. E ela dizia assim: vocês não me pegam, vocês não me pegam. E enquanto ria, ela sacudia a rabiola em desafio. Ela chegou até rasgar o papel num galho que foi mais rápido do que ela. Mas o menino consertou, colando um remendo da mesma cor. Mas aí aconteceu que um dia ela estava começando a subir, correndo de um lado para o outro, e ela olhou para baixo e viu lá embaixo uma flor. Ela já havia visto muitas flores, só que dessa vez os seus olhos e os olhos da flor se encontraram e ela sentiu uma coisa estranha. Não era a beleza da flor, ela já vira outras, até mais belas. Eram os olhos. Quem não entende, pensa que todos os olhos são parecidos, que só são diferentes da cor. Mas não é assim. Tem olhos que agradam, e há olhos que acariciam a gente como que se fosse umas mãos quentinhas. Tem outros olhos que dão medos, eles ameaçam, eles acusam quando a gente se percebe encarado. Dá até um arrepio na gente, dá um arrepio, a gente fica com medo. E também tem os olhos que colam, que hipnotizam, olhos que enfeitiçam. E você sabe o que é enfeitiçar? Enfeitiçar é virar a gente do avesso. É como assim, como as coisas boas ficam escondidas, elas não têm permissão para aparecer. E as coisas ruins começam a sair. Todo mundo tem uma mistura de coisas boas e de coisas ruins dentro da gente. Mas às vezes a gente está sorrindo, em outras vezes a gente está de cara feia. Mas o enfeitiçado não. O enfeitiçado, ele fica uma coisa só. O enfeitiçado, ele já não pode mais fazer o que ele quer. Ele fica esquecido de quem ele era. E a pipa ficou enfeitiçada. Ela só queria uma coisa: fazer o que a florzinha quisesse.
A florzinha é tão maravilhosa. Que felicidade se pudesse ficar de mãos dadas com ela pelo resto do dia. E assim ele resolveu mudar de dono. Ele aproveitou um vento mais forte, deu um puxão na linha da mão do menino e arrebentou a linha. E foi caindo bem devagarzinho, bem do lado da flor. E então, ele deu a sua flor para a florzinha segurar. E a florzinha segurou bem forte. E agora ele pensou, com a sua linha nas mãos da flor, como seria muito mais gostoso voar pelo céu. Lá de cima, ele conversava com ela e, ao voltar, lhe contaria histórias para que ela dormisse. E ele pediu: Florzinha, me solta. E a florzinha soltou. E a pipa subiu, 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 subiu bem alto. E o seu coração batia muito feliz. Quando se está no alto, é bom saber que há alguém esperando lá embaixo. Mas a flor aqui embaixo percebeu que estava ficando triste. Não é que ela estava ficando triste. Ela estava ficando mesmo, era com raiva. Que injustiça, a florzinha falou. Que injustiça que a pipa pudesse voar tão alto e ela tivesse que ficar plantada no chão. E ela teve inveja da pipa. Ela tinha raiva de ver a felicidade da pipa longe dela. Tinha raiva quando via as pipas lá em cima tagarelando uma com as outras. E a florzinha pensou: se a pipa me amasse realmente, ela não poderia estar feliz lá em cima, longe de mim. Ela ficaria todo o tempo aqui comigo. E a inveja juntou-se ao ciúme. Invejar é ficar infeliz vendo as outras coisas boas que as pessoas têm e que nós não temos. O ciúme é a dor que dá quando a gente imagina a felicidade do outro sem a gente. E a flor começou a ficar malvada. Ela ficava emburrada quando a pipa chegava, exigia explicações de tudo. E aconteceu que a pipa começou a ter medo de ficar feliz, porque ela sabia que se ela ficasse feliz, ela faria a flor sofrer. Então, a flor, aos poucos, foi encurtando cada vez mais a linha da pipa. Ela já não soltava e deixava ela voar lá no alto. Ela queria que ela ficasse sempre ali por perto, de modo que a pipa só conseguia agora voar ali baixinho. E lá do seu quintal, ela olhava para cima e via todas as outras pipas felizes. E a sua boca
foi ficando triste, foi ficando triste. E a Pipa percebeu que já não gostava assim tanto da flor como no início. E entrou por uma porta e saiu. Não, a história não vai terminar aqui. E sabe por quê? Porque essa história, ela está acontecendo bem agora em algum lugar. E há 3 jeitos de terminar essa história. E é você quem vai escolher o final dela. Eu vou deixar aqui 3 possibilidades que pode ser o final da história. E você vai escolher um. O primeiro final diz assim: a Pipa chegou para a flor e falou: não vou mais te incomodar com o meu riso, flor, mas também eu não vou te dar a alegria dos meus sorrisos. E assim ela ficou amarrada à flor, mas ficou muito longe, porque o seu coração estava em sonhos de voos e nos risos de outros tempos. A terceira possibilidade de um final para essa história é essa aqui. A flor, na verdade, ela era uma borboleta que uma bruxa má havia enfeitiçado. Olha que legal! E ela foi condenada a ficar fincada no chão. E esse feitiço, ele só se quebraria no dia em que ela fosse capaz de dizer não à sua inveja e ao seu ciúme, e se sentisse feliz em ver a felicidade dos outros. E aí então aconteceu que num dia, a florzinha, se esquecendo de si mesma, por um instante, ela ficou feliz ao ver a felicidade da Pipa. E quando isso aconteceu, imediatamente o feitiço foi quebrado. E ela voou e se transformou numa linda borboleta. E agora, os dois, a Pipa e a borboleta, brincam felizes pelo céu. E o terceiro, deixa eu achar o terceiro aqui, gente. Perdi o terceiro fim. Ah, sim, desculpa. O terceiro fim é esse aqui. A Pipa percebeu que havia mais alegria na liberdade de antigamente do que nos braços da flor, porque nos braços da flor eram braços que amarravam, eram braços que o prendiam, que o sufocavam. E assim, num dia que teve uma grande ventania, a Pipa se valeu de uma distração da flor, arrebentou a linha e foi em busca de outra mão que ficasse feliz vendo-a voar. Agora sim, entrou por uma porta e saiu pela outra. E vocês é que vão contar a outra. Então, eu vou ficar muito feliz e esperar o comentário de vocês, do pessoal aí do YouTube, quando ler esse conto, deixar nos comentários qual foi o final que você daria para essa história. E deixo aqui também o convite para vocês participarem das nossas cestas de partilha. Após a leitura do conto, a gente faz uma roda de conversa, de bate-papo, que é bem prazeroso, é bem gostoso a gente tá conversando e aprendendo com o que o outro traz para nós também. Quero deixar também aqui o convite para a nossa cesta de partilha. A nossa convidada vai ser uma pessoa que vai vir estar falando sobre a meditação.
meditação, que hoje em dia está tão em voga, né? São recomendados por várias pessoas. A meditação nos traz a tranquilidade, nos traz paz, nos traz equilíbrio. Então, é sobre esse tema interessante que ela vai tá vindo falar sobre os mitos e verdades da meditação. E eu vou agradecendo e me despedindo aqui de vocês. Tchau.